Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é a aparição de Maria de Medjugorje, na Croácia. Estamos aqui com o Sérgio Campos, que é ufólogo, jornalista e psicanalista, e vai falar sobre este assunto. Mas antes de falar com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Sérgio, é um prazer recebê-lo novamente. Prazer você já é é meu. remido aqui no programa, né, Sérgio? Serginho, nós vamos falar sobre aparições de Maria na Croácia. Conta para o nosso internauta como que ocorreu isso. Então, as aparições na Croácia ocorreram na cidade de Medjugorje. Essa cidade em croata, Medjugorje significa entre montes, que era uma vilinha, não constava nem no mapa lá na Croácia, e Nossa Senhora apareceu lá para 6 crianças, tá? Adolescentes entre 17 anos e o mais novo tinha 10 anos. E ela apareceu e ela disse que ali ela seria chamada Nossa Senhora Rainha da Paz. Olha que interessante. E quais os milagres e fenômenos que foram que presenciaram no local? Olha, no local, assim como em alguns outros lugares onde Maria aparece, o sol ele ficava circulando, aumentando, diminuindo, então fenômenos no sol. E isso ocorre em vários lugares onde Maria aparece. Mas lá tiveram também alguns outros fenômenos, como por exemplo, existe uma cruz de 14 metros em um dos morros lá, que tem o Pull Bordeaux e o Křižová. E essa cruz, muitas pessoas na cidade toda viram, essa cruz ela fica com uma luz, desaparece a cruz e aparece a imagem de Nossa Senhora. Muitas pessoas viram isso. Numa outra ocasião, apareceu nas nuvens, muito nítido, a palavra mir, que em croata é paz. Correto. Então, muitos fenômenos aconteceram lá. E uma coisa interessante também, porque a Medjugorje, né? A Croácia é ao lado da Bósnia, e na época da guerra também eles foram atacados. E um piloto que estava com um bombardeiro, ele passou em Medjugorje e ele foi bombardear, ele soltou um míssil lá. E por incrível que pareça, Cris, o míssil caiu e não explodiu em Olha Medjugorje. que interessante. Esse míssil está lá retorcido até hoje, eu também presenciei, fotografei. Então você vê que é um local mesmo cheio de milagres, acontecimentos, fora curas que as pessoas obtiveram lá também. Que interessante. Eu, há pouco tempo, estive com você, nós vimos um vídeo onde 2 crianças estavam em transe e falando as duas ao mesmo tempo. O que elas diziam, Sérgio? Então, os videntes, são 6 videntes, e às vezes um ou outro só que vai para ter esse encontro. Só que eles têm contato com Maria todos os dias. E como que ocorre? Alguns chamam de locução interna. Ou seja, você pode estar dos lados dos videntes, você não vai ver nada. Eles que veem Maria, conversam com ela e vão falando para as pessoas, ou vão conversando com ela. As pessoas acabam escutando só o que os videntes estão falando. E outras pessoas conseguem até ver Maria também. Certo. No caso dessas 2 crianças, elas estavam ouvindo simultaneamente o que Maria dizia. Sim. E replicavam simultaneamente para o povo. Porém, nem sempre isso acontece com os 6. Às vezes estão os 6 videntes conversando com Maria e ela passa mensagens para uns que outros não escutam e vice-versa. Tanto que ela revelou 10 segredos e para alguns ela contou um número X de segredos, para outros menos. E você pode revelar quais são esses segredos? Sim. Bom, é um segredo, né? Então, como sempre, não foi revelado. Porém, nós sabemos o quê? O teor desses segredos. A Miriana, que é uma das videntes que recebeu os 10 segredos, ela comentou sobre eles.
ela falou que primeiro são 3 advertências. Correto. E essas advertências seriam o quê? Advertências para o mundo, para o ser humano, para se converter, retornar a crença, a fé em Deus. E depois dessas advertências, aí ela fala de um sinal. Nossa Senhora disse que vai aparecer um sinal lá em Medjugorje e que esse sinal ele vai ser indestrutível, vai permanecer lá para sempre e vai ser o quê? Uma forma das pessoas que não creem em Deus também acreditarem. E ela disse que depois desse sinal, aí então vem um castigo. Esse castigo seria o 7º segredo que ela revelou para esses videntes. O 7º castigo, que é o 7º segredo, seria uma coisa, um fenômeno, alguma coisa que vai acontecer na Terra, como uma catástrofe, algo muito ruim. Agora, um fato interessante, Cris, que Nossa Senhora, Rainha da Paz, diz o seguinte para os videntes, que esse castigo, essa catástrofe, seja o que for, ele pode ser amenizado, ou ele poderia até ser eliminado, dependendo de como fosse a ação do homem. Se o homem se convertesse a Deus, tivesse fé, mudasse a sua postura. Porém, ela mesma disse que isso não vai acontecer. Agora, quanto mais se converterem, quanto mais seres humanos se voltarem a Deus, pode amenizar esse castigo, ele pode ser menor. Pode ser minimizado. Sim. Sérgio, você como pesquisador ufólogo, qual a relação que você faz dessas aparições com as questões extraterrestres? Olha, Cris, já aconteceram casos onde tiveram manifestações de seres se dizendo que era Maria e observando como ufólogo, a gente acaba vendo que tem semelhança entre fenômenos de aparições de naves com Maria. Então, isso pode ter as duas coisas. Talvez tenha aparições que são realmente, talvez, o espírito de Maria, alguma coisa ou ser chamado Maria, como podem ser seres se passando, às vezes, por Maria, e às vezes pode ser até as duas coisas. Maria trabalhando junto com seres de outros planetas, de outras orbes. E qual é a diferença das aparições de Nossa Senhora da Croácia das demais que aconteceram no mundo? Olha, a principal diferença, Cris, é que é o único local de aparição onde desde que começou, nunca mais parou. Começou em 81 e até hoje ocorre. Em nenhum outro local aconteceu isso no mundo. E como que ela aparece aos videntes? Então, os videntes a descrevem assim, com um vestido cinza e com um manto branco e uma coroa. E ela se disse ser a Rainha da Paz, que seria a missão dela ali. Quais as mensagens que ela passou para os videntes? Então, ela passou para os videntes, ela passa diariamente mensagens. Agora, ela fala sempre o quê? Da importância da oração, do ser humano voltar a rezar, a orar. E ela fala que não é qualquer oração, Cris. Ela fala que tem que ser uma oração de coração. Correto. Então, essa é a principal mensagem que ela passa. E ela diz o seguinte, que através da oração nós podemos mudar as coisas. Tanto que ela fala que a gente pode interferir até na lei da natureza. Ela fala em uma das mensagens. E que através da oração a gente pode transformar o mundo, o planeta, em um planeta de paz. Então você vê que o nosso pensamento, a nossa intenção, ela é muito mais forte do que imaginamos. Com certeza. Bom, gente, o assunto é interessantíssimo, mas vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia. Mensagem de Maria. Filhos, estamos na era da solidão e da escuridão. Falavam que a Idade Média era a era das sombras, mas na verdade, esta é a era das escuridões. As pessoas são assoladas pela depressão, pela falta de esperança e o medo. Assim são acometidas pela ansiosidade devido à falta da certeza em tudo, em Deus e nelas mesmas. As pessoas estão juntas, mas estão todas sozinhas e solitárias.
mesmo dentro das famílias ou de um relacionamento. As pessoas já não conseguem mais se reconhecer, se amar e secam seus corações. Por isto, não conseguem também amar os outros. O ser humano precisa retornar sua luz, sua ligação divina e retomar em suas mãos a responsabilidade de ser feliz, além de voltar a se conectar com o universo e o amor divino para curar esta solidão. Vocês não estão sozinhos, nunca estiveram. Basta olhar com os olhos do coração e verão a Deus. E antes de falar com o nosso convidado, Sérgio Campos, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração, em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Muito interessante esta mensagem, Sérgio. Você gostaria de falar dela para a gente? E sim, essa mensagem é uma mensagem que eu recebi. E isso começou a acontecer depois que eu fui para Medjugorje. Bem, o que é mais importante nas mensagens? Não exatamente na sua, porque a gente vai falar dela um pouquinho mais. Mas nas mensagens gerais. O importante é o quê? A Nossa Senhora Rainha da Paz quer chamar o ser humano à consciência, Kátia. Quer chamar o ser humano para ele retornar o quê? Aos valores, aquilo que realmente importa na vida. Porque o ser humano, você vê que nessa mensagem ela fala que ele se sente sozinho, é um ser solitário, perdeu esperança e etc. Por quê? Porque se desconectou da sua essência, que é Deus. Perfeito. Então a mensagem principal dela é o quê? Que para você ter paz, porque você tendo paz, você tem o resto, tem tudo. Então, para você ter paz, você precisa se conectar à sua essência, que a sua essência é Deus. Claro, nós temos esta vibração interior e realmente hoje a gente vê as pessoas muito solitárias, como esta mensagem fala. Qual o sinal que ela disse que deixará? Então, o sinal, todo mundo pergunta e questiona sobre isso. Qual será esse sinal? Né? O que ela disse para as crianças, para os videntes, que hoje são adultos, né, têm mais de 40 anos, né, a idade deles. Mas o sinal, ela fala o quê? Que vai ser indestrutível, que vai ser alguma coisa que vai permanecer ali no Puy Bordeaux, que é um morro onde ela fez as primeiras aparições. Então, ninguém sabe o que será. Então, fica nessa expectativa e a Meridiana, que é uma das videntes, que é a primeira até que teve o contato, ela diz que ela iria dar a data de quando iria ocorrer a primeira advertência. E depois 2 advertências seguiriam e aí viria esse sinal. Então esse sinal nós não sabemos exatamente o que é. Ele não ocorreu. Não ocorreu ainda. Tá? Agora, o que Nossa Senhora diz é o seguinte, que com esse sinal, até aquelas pessoas que não acreditam em Deus passarão a acreditar. Porém, ela diz que vai ser assim uma conversão desses que não creem, vai ser uma conversão não completa, não vai ser uma conversão de coração. E que isso pode ter depois consequências também para as pessoas. Nós não estamos falando dentro de um segmento religioso, estamos falando de fé. É isto? Sim. Lógico, Nossa Senhora, ela fala, ela, digamos assim, é um fenômeno dentro do universo católico. Porém, ela fala de Deus para todas as pessoas, para o ser humano em si. Perfeito. Tanto que é por isso até que ela apareceu para 6 crianças, não apareceu para um religioso ou dentro da igreja. E ela acompanhou, né? Como você disse, eles já estão adultos, ela acompanhou esse tempo todo enviando suas mensagens. Sim, todos os dias ela se comunica com os 6. Só que assim, conforme ela revela os 10 segredos, aí essa pessoa para de ter contato com ela. Mas os que têm ainda, mesmo quando viajam para outros países, outros lugares, ela ainda tem contato com essas pessoas. O que ela diz sobre o fim do mundo? Então, o fim do mundo, ela fala que está ligado à questão da fé. Ou seja, está ligado a Deus.
O fim do mundo, então, não é só um fenômeno da natureza, é um cataclisma do planeta, mudanças no sistema solar, etc. É um conjunto onde está ligado a questão da fé do homem com Deus. Então, digamos assim, viemos de Deus e retornaremos a Deus. Então, o homem não é um ser que consegue viver isolado. Se ele quiser ter uma vida, ela diz, voltada para o materialismo, esquecendo o espiritual, ele não vai conseguir. Perfeito. Bem, você é um jornalista, é uma pessoa que investiga muito, né? E eu sei que você foi até lá, não é mesmo? Sim. Você vai contar pra gente como é que foi sua viagem? Então, como aconteceu? Então, a minha própria viagem, digamos assim, não é que eu fui até lá, eu fui levado. Como que aconteceu? Eu não planejava ir até lá, eu sabia das aparições que tinham lá, etc. Aí um dia, um padre chamado Frei Jorge da Paz veio até mim e falou: Sérgio, você está com o passaporte em dia? Daí eu perguntei por quê. Ele falou: porque você vai para a Croácia. Daí eu disse: como assim vou para a Croácia? Ele falou: tudo que eu sei é que Nossa Senhora pediu para te dar a passagem para você ir para a Croácia. O resto é com ela. E é assim que iniciou a minha viagem. Quando foi? Isso foi em 98. Né? Aí então eu fui para a Croácia com as passagens que Maria havia me dado através desse padre, e fui ver o que ela queria. E chegando lá, eu tive daí uma visão, tive um contato com Maria. Ela me mostrou um local, eu estava no Križevac, que é uma montanha que tem lá em Medjugorje, e no alto ela me deu uma visão. Eu vi o mundo e vi várias nações juntas, pessoas cantando, cada uma em um idioma, todos os idiomas do mundo, e como uma nação só. E ela me mostrou que era dessa maneira que o mundo tinha que ser, que o paraíso é dessa maneira. Todos cantando numa só canção, todos iguais. E que a minha missão seria o quê? Levar essa mensagem para as pessoas. E não só eu, tantas pessoas no mundo fazem isso. Eu seria apenas mais um a levar essa mensagem de que devemos nos unir, devemos ser um único povo de Deus, unidos e não separados, com guerras, outras coisas que nós temos atualmente no mundo. É verdade, sem dúvida, o nome dela, a paz, né? Porque o que você explica pela visão é paz, sem dúvida alguma. Sim. Qual é a sua ligação e a essas aparições? Conta pra gente um pouquinho o que isso mudou na sua vida. Bom, mudou assim, primeiro, em 98 eu era uma pessoa que frequentava a igreja, era um católico, etc. E, para minha surpresa, quando eu estive na Croácia, ela falou que o meu papel dentro da igreja tinha acabado, que eu não tinha mais que trabalhar dentro da igreja, que eu tinha que falar de Deus para as pessoas que estão fora da igreja. E até tem uma brincadeira, né? Falando assim que você pescar no aquário é fácil, mas ela queria eu pescando em alto mar. Bem interessante. Como está a sua pescaria? Olha, eu poderia ser digamos assim, um filho bem mais ativo. Mas, na medida do possível, tenho levado essa mensagem. E a minha missão não é levar a mensagem de Deus e a mensagem dela para pessoas dentro da igreja ou que têm fé, mas para pessoas que não acreditam, principalmente os intelectuais. Assim como eu, como intelectual, que fui até a Croácia, meio até descrente, e diante do contato que tive com ela, vi que tudo aquilo ali era real, realmente. Bem, esta mensagem que eu li no início do bloco, ela data 20/10/2012. Você recebeu outras mensagens? Tem recebido? Sim, recebo pelo menos uma vez por mês, recebo uma mensagem dela. E uma coisa interessante que uma vez eu perguntei para ela, como sou ufólogo também, da questão de seres em outros planetas. Porque você pode ver que a igreja, em geral, está certo que o Vaticano às vezes participa, envia padres participar até de eventos ufológicos, mas em geral não se pronuncia sobre isso. E eu tenho uma mensagem aqui onde ela me responde, que eu perguntei sobre os seres em outros planetas. E ela disse assim, isso foi no dia 13/7/2011. Ela diz: o homem não é o único filho de Deus. Como meu filho Jesus já disse, na casa do Pai existem muitas moradas. Deus tem outros filhos, como os anjos, os homens e outros seres.
mas o que importa é que a cada espécie é dado um papel no universo. E cada um tem que ter uma postura de justiça, respeito e amor. E o homem não deve se importar se existem outros irmãos nas estrelas, pois eles fazem parte do reino de Deus, assim como o homem, e cada um tem sua missão, seu papel e sua existência, para serem representantes do amor de Deus no universo. Bem, e a mensagem é mais extensa, mas o teor é lindíssimo, Sérgio. E realmente, tudo a ver, né? Sim. Eu gostaria que você, por favor, deixasse os seus contatos para que as pessoas conheçam um pouco mais da sua pesquisa, desse seu contato. Por favor. O meu site é sergiocampos.com.br. Perfeito. E nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. No próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes. E para você que nos assiste, o programa Enigmas te convida. Kátia e Cris levam vocês ao Egito em novembro. Então, a saída é dia 18 de novembro. E para você saber maiores informações, contato@abatur.com.br. Gratidão, Sérgio. Gratidão, Serginho. Namastê. Gratidão, Namastê. gratidão pela presença.